Fala pessoal, tudo bem? É um prazer, aqui é Marciliano Coelho e hoje é um dia muito especial e um dia muito feliz para mim, porque nós estamos aqui fazendo o programa de estreia desse que é o podcast mais importante para você e principalmente para a sua saúde. Estamos lançando hoje, na verdade, a Unimed Itaúna está lançando hoje o podcast próprio dela. Olha que sensacional. Papo Saúde. Aqui nós vamos receber grandes entrevistados, informação, conhecimento, como que a gente utiliza bem o plano ao nosso favor. Afinal de contas, a saúde é a coisa mais importante para qualquer coisa que a gente faça na vida. E hoje estamos recebendo aqui dois grandes médicos, dois grandes e importantes cooperados, né, que estão aí participando da Unimed e vão contar pra gente a força e a importância desse nosso plano. Estamos recebendo aqui hoje com muito prazer Dr. Rafael e Dr. Henrique. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Saúde. Muito obrigado pela presença, Dr. Rafael. Obrigado pela presença, Dr. Henrique. Obrigado. Muito obrigado. Que ótimo! E vamos começar conhecendo um pouquinho de vocês? Quem é o doutor Rafael? Conte um pouquinho pra gente da sua trajetória, das suas especialidades, doutor. Eu sou aqui de Itaúna, né? Nascido e criado aqui em Itaúna. E fui para Belo Horizonte estudar e fiz uma especialização em anestesia e medicina do trabalho. E em 1996, terminadas as minhas especialidades, eu vim para Itaúna e comecei aqui na Unimed em 1996, precisamente dia 13/3/1996. A Unimed estava na fase inicial dela, começando, né? E aí a gente já começou a participar, já começou a se inteirar e interessar pelo plano de saúde, né? Naquela época isso era uma novidade. E com essa participação dentro, em 2005, de 2005 a 2009, eu já fiz a minha primeira participação na diretoria, como diretor financeiro nessa época. Aí depois eu saí, continuamos como cooperado, continuamos participando, e em 2024, né? Quanto foi, Henrique? 2021, aí nós entramos novamente, né, com o Dr. Geraldo, que era o presidente, que o presidente é mérito nosso, que está lá há muito tempo, uma pessoa espetacular. E eu já tinha um conhecimento muito bom com o Henrique, que a gente já operava junto, já participava junto. E aí nós convidamos ele para participar também da diretoria, que foi uma grata surpresa para a gente, que é uma pessoa nova, sangue novo, né? Trouxe muito gás para a Unimed. E isso para a gente tem essa renovação da turma é muito importante, né? Porque como os outros, fica a experiência de quem passou, mas tem que ter um sangue novo, que é coisa nova, que é buscar. Então, isso para a gente foi espetacular. Eu fico muito satisfeito da gente ter feito esses últimos 4 anos uma administração mais moderna, né? Mas aproveitando o sangue novo dele aí, e que se isso continue, né, por muitos e muitos anos. É isso aí, doutor. É experiência, renovação, legado. Isso. Como é importante isso. E quem diria, né, que vocês começaram lá com a Unimed no início e hoje ela estaria essa potência, inclusive no nosso papo saúde aqui. Com certeza. E aí, doutor Henrique, complementa pra gente aí, inclusive, né, parabéns pelos elogios que foram feitos aqui por um dos grandes especialistas e cooperados, engajados que a gente tem. Que bacana, hein? Fico muito satisfeito e ele sabe da gratidão que eu tenho por ele. Eu não sou de Itaúna, mas sou daqui de perto, sou de Mateus Leme, mas fui morar em BH muito cedo. E eu me formei em 2006. Em 2007 eu comecei minha residência de ortopedia, são 3 anos. E depois eu me especializei em cirurgia de joelho, em 2010. Fiz mais um ano de cirurgia de joelho, depois fiz um mestrado também na Santa Casa. E, por acaso, eu acabei sabendo de uma vaga para dar um plantão aqui no Hospital Manuel Gonçalves. E eu vim dar um plantão, gostei muito do hospital, gostei das pessoas que trabalhavam no hospital e resolvi voltar para dar outro plantão. Eu, na verdade, vim para cobrir um horário. Mas aí eu gostei, fui ficando. E num desses plantões, eu conheci um médico ginecologista que, conversando assim, dentro do bloco cirúrgico, eu informei para ele que a minha esposa, que é a Isabela, ela era ginecologista. E ele falou, nós estamos precisando de mais ginecologista aqui na cidade e tal. Eu falei, liga para ela então, chama ela para vir trabalhar aqui em Itaúna também. E ele pegou o telefone e ligou.
E ela animou de vir para cá e a gente foi gostando, né? De trabalhar e a gente decidiu mudar. A gente estava morando em BH e o Rafael foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui em Itaúna, porque não só como dentro da Unimed, mas profissionalmente mesmo, com conselho, com o jeito de lidar com o paciente, né? Então nós começamos a operar, por sorte, né? Eu falo com a Isa assim, a gente veio morar em Itaúna porque Deus só põe pessoas boas no caminho da gente. Isso é verdade. E quando a gente começou a trabalhar, eu tinha um horário no bloco cirúrgico e o Rafael era anestesista. Aí um dia ele virou e falou assim, nós estamos começando o bloco lá na Vox Day, vai lá, faz uma cirurgia lá. E aí eu já tinha hábito de operar no hospital. Aí eu falei, não, mas aqui eu já estou acostumado. Ele falou, não, vai lá, só faz uma cirurgia só, mesmo que seja pequena. Dá uma força lá pra gente. Dá uma força. Bacana, né? Aí eu fui lá, operei, gostei. Ele falou assim, eu falei, Rafa, mas e se eu quiser fazer outra cirurgia, uma cirurgia? Ele falou assim, o que você quer que eu faça? Aí sim. Aí que sim. que você precisa? E o pessoal lá também é muito bacana de mexer, todos, os donos e a administradora também. E aí eu comecei a aumentar assim, a complexidade dos casos lá e ele também anestesiando para mim, né? Todos já anestesiaram, mas especificamente mais ele. E aí a gente ficou mais próximo e me convidou para fazer parte do Conselho Fiscal um tempo atrás, na Unimed. Aí eu fiquei no Conselho Fiscal. E depois veio o convite dele mesmo. Então hoje eu estou na diretoria também por ele, entendeu? E estava sendo muito bom, porque eu também não tinha tanto contato com o Geraldo, mas o Geraldo é uma pessoa sensacional. Demais. E nesses últimos 4 anos a gente teve muito trabalho, mas foi muito gratificante. É o legado que vai sendo construído. E que bacana dessa interação de vocês. A gente percebe que é uma cumplicidade muito grande e que é a razão de ser um cooperado mesmo, né? A gente nunca pode esquecer em relação a isso. E quem bebe dessa água aqui de Itaúna, né, doutor Rafael, não esquece. E não pode sair daqui nunca mais, tá bom, doutor Henrique? É a regra de ouro. Aproveitando que a gente falou de cooperado, dessa cooperação, doutor Rafael, doutor Henrique, sobre a Unimed Itaúna e seus serviços, para o telespectador que vai nos assistir em algum momento, que é importante para ele. Fala um pouco disso para a gente, da história da Unimed aqui, de que tamanho que nós estamos falando, enfim. Conta um pouquinho da Unimed para a gente, da Unimed Itaúna aqui. O que acontece? A Unimed, ela era uma rede de cooperativas, certo? Que ela tem uma cara própria de cada região. Nós temos a nossa Unimed de Itaúna, nós temos a nossa Unimed de Pará de Minas, nós temos a Unimed de Belo Horizonte, nós temos a Unimed no Brasil inteiro. E nós temos um intercâmbio entre essas Unimedes, que você pode ter o seu plano de saúde aqui de Itaúna, mas você vai ser atendido lá no Rio de Janeiro. Eu acho isso incrível. Aconteceu comigo, inclusive. Justamente. Então, essa capilaridade que tem, né? Por quê? Porque aí você consegue ter um atendimento no Brasil inteiro, apesar de você ser cooperado da Unimed Itaúna, certo? Então, isso aí é o intercâmbio, isso aí é uma diferenciação que tem da Unimed muito grande, certo? E agora, só que a Unimed Itaúna, ela é uma cooperativa dos médicos da região de Itaúna, que compreende Mateus Leme, Taguara, Bonfim, Piedade Gerais, e a gente tem essa área de ação, onde que a gente pode comercializar os nossos planos de saúde. Então, nós somos responsáveis, né, por esse... Hoje, nós temos 31.082 vidas, certo? Nossa. Que nós somos responsáveis... Uma cidade, doutor. Responsáveis por ela. Mas, se a gente vê uma comparação, a Unimed BH tem 1.500.000 vidas. Um estado. Mas a gente tem esse intercâmbio, né? Se precisar de algum atendimento que não seja, que aqui em Itaúna não consiga te atender, você Belo Horizonte, 70 quilômetros daqui. Isso aqui. Ou então em Divinópolis. Quer dizer, a Unimed de Divinópolis, ela é própria dela também. Ela tem a área de abrangência dela, mas tem esse intercâmbio que a gente faz para prestação de serviço, para melhorar cada vez mais a prestação de serviço dos nossos beneficiários e dos beneficiários delas. De repente, uma pessoa está aqui, que é cooperado, que é usuário da Unimed BH, e tem um sítio aqui em Itaúna, se ele passar mal, ele vem com a carteirinha aqui, ele vai ser atendido aqui normalmente, como se ele estivesse em Belo Horizonte. Perfeito. Doutor Henrique, esse talvez seja um dos grandes diferenciais de ser um cooperado Unimed, é exatamente essa aula que o doutor Rafael disse pra gente, dessa possibilidade de eu me sentir seguro, né? O Marciliano Coelho foi fazer um passeio no Rio de Janeiro,
E aí o Marciliano, quando vê a bandeirinha, ele se sente muito seguro. Você considera esse, talvez, um dos grandes diferenciais, essa cobertura e essa possibilidade de ser atendido emergencialmente em outro lugar? Sim, não, isso aí é o grande diferencial. Antigamente eu até falava que a Unimed era o melhor plano do Brasil. Hoje eu posso te falar que a Unimed Itaúna é o melhor plano do Brasil. Por quê? Frase forte, hein? Por quê que eu te falo isso? Se você, né, o empresário que fecha o plano com a gente, a pessoa que fecha o plano com a gente, além de ter todas essas vantagens que o Rafael disse, de poder ser atendido na urgência no Brasil inteiro, quem está aqui tem uma facilidade muito grande de ter esse contato direto com a Unimed. Uhum. A Unimed Belo Horizonte, o Rafael falando em 1 milhão de clientes. É uma dificuldade, você não tem uma aproximação tão grande igual a gente consegue ter aqui, Verdade. tanto com a diretoria quanto com a auditoria. Então, aqui na cidade, nós temos muitas empresas e nessas empresas, né, ocorrem acidentes, coisas que acontecem no dia a dia normal. E a gente facilita o máximo para o nosso cliente aqui dentro, tanto dentro de Itaúna quanto fora. Justamente. Porque existem situações graves que às vezes o nosso hospital não tem condições de resolver, mas aí com a intervenção nossa, que hoje nós temos uma equipe muito boa, tanto de autorização de procedimento, Sim. de auditoria, você consegue resolver coisa em outros estados, em outras cidades. Então isso é um diferencial da Unimed Itaúna. Quando a pessoa precisa, ela percebe a força que tem. E aproveitando, doutor Rafael, perguntando sobre isso, e também, claro, para o doutor Henrique, o cenário de saúde suplementar no Brasil. Tem uma corrente que diz que plano de saúde é caro. Mas, na verdade, quando a gente tem alguma necessidade, ele se torna absolutamente acessível diante do desespero ou da necessidade. Afinal de contas, plano de saúde é caro ou não é caro? Tem um professor meu que fala, que eu aprendi muito, que a vida da gente não tem preço, mas ela custa. Ótimo corte. Ela custa, certo? É igual outro amigo que fala comigo, viver é muito bom, mas dá um trabalho danado. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem um custo. Tudo nessa vida tem um custo. Entendeu? E para você prestar um serviço bem feito, tem um custo. Né? E hoje, a medicina mundial, ela teve dos últimos anos, ela teve um pulo. Ela inflacionou. Ela teve um pulo de tecnologia, de medicamentos, de insumos, uma coisa absurda. Mas isso o que é que isso? Vem com preço, com custo. Não é isso? O diferente custa diferente, né? O diferente Eu custa falo diferente. isso. A coisa boa custa como coisa boa. Então, o que acontece? Nós, né, dos planos de saúde, principalmente da Unimed, que não é o nosso caso, a gente quer prestar o melhor serviço possível para os nossos beneficiários. Mas isso tem um custo. E o custo saúde, a inflação saúde, o aumento de tecnologia, de medicamento, cada dia que passa fica mais caro. Então, e a gente fica naquela, a gente fica igual tá de cá o beneficiário que a gente quer prestar o serviço melhor e tá aqui de cá o medicamento. E nós estamos no meio, nós temos que pagar o que a gente usa e temos que cobrar do nosso cliente um preço que precisa de dar conta de fazer as coisas. Não é isso? E sem contar, né, doutor, como cooperado, inclusive, a gente entende essa maturidade que, assim, uma vez cooperado e rigorosamente inscrito, ele jamais será abandonado. Justamente. Então, a cooperativa trabalha com isso também. Eu estou usando menos, tem alguém usando mal, mas para o princípio de estar numa cooperativa, é essa troca. Justamente. E eu acho que isso é uma maturidade que a gente vai ganhando. Doutor Henrique ia comentar sobre isso também, queria te ouvir. Sim, o plano, as pessoas têm razão, o plano é caro. Principalmente se você for levar em consideração que a maioria das pessoas no Brasil vive com salário mínimo. Sim. Pra você ter uma ideia, o Brasil hoje está próximo de aproximadamente 200 milhões de habitantes. Sim. Nós temos 1/4 da população com plano de saúde. Então, são 50 milhões de pessoas com plano de saúde. Mas desses 50 milhões com plano de saúde, quase 90% é através de empresas. Então, as empresas fornecem um benefício além do salário. E se a gente for levar em consideração a inflação, né, as pessoas estão trabalhando para sobreviver. Então, para manter um plano de saúde, realmente é caro. E tem isso que o Rafael falou. O aumento do preço da medicina, ele foi muito superior à inflação. Por quê? O Brasil é um grande exportador de matéria-prima, mas ele é um importador de tecnologia. A maioria dos insumos que a gente utiliza não são produzidos aqui.
você ter uma ideia, hoje, no meu caso, que eu mexo mais com cirurgia de joelho, na Vox Day hoje, o material que a gente usa, ela é alemão. A câmera que usa, ela é alemã. Então, o dólar do jeito que está, tudo se impacta. E tem a questão também da própria população. A população está envelhecendo. Né? O idoso, ele costuma usar mais o plano. A expectativa de vida, inclusive, aumentou, que é positivo, mas, de certa maneira, isso impacta. Mas justamente por quê? Porque do aumento da condição de saúde. Claro. Né? Muito bem lembrado. Então, melhorou a condição de saúde, melhorou a expectativa de vida. E é interessante porque, se a gente for levar isso em consideração, o plano de saúde ele se torna mais importante ainda, não só para as pessoas que são clientes, mas até para o próprio sistema de saúde do SUS. Sem dúvida, eu não sei o que seria do sistema único se não tivesse esse infarto que você disse. Você imagina se todo mundo começasse a não ter plano, né? Vocês tocaram num ponto importante, o doutor Henrique citou por mais de uma vez, junto com o doutor Rafael. Você falou das empresas, e a gente sabe que a Unimed ela está presente nas principais empresas da região, como um diferencial de atração de colaboradores. Isso. Você me disse que a nossa média realmente de remuneração é baixa e que, de uma forma geral, né, no Brasil, em Minas, no município, eu posso afirmar que a empresa que contrata o plano de saúde da Unimed e que disponibiliza em algum formato para o colaborador, ela está saindo na frente para atrair uma mão de obra? Pela experiência de vocês, o plano de saúde ajuda a reter colaboradores ou a trazer colaboradores para essa empresa? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pela experiência de vocês, é um dos grandes atrativos, que a gente está vendo as empresas reclamarem que não tem mão de obra. Justamente. A empresa que implanta o plano de saúde, que contrata o plano de saúde com vocês, isso é seguramente um diferencial. A gente que tem um atendimento, né, de consultório, eu atendo no meu consultório, o Henrique atende de consultório, eu também faço parte do Sistema Único de Saúde aqui de Itaúna, atendo na Prefeitura de Itaúna. A gente viu que, naquela época de 2015, 2016, onde que teve uma crise muito grande, que as empresas dispensaram muita gente, então eu vi o que acontecia isso. O consultório, que basicamente é a Unimed, esvaziar e o posto de saúde entupir, sobrecarregar o plano, o SUS que já é sobrecarregado. Com a medida que as coisas foram melhorando, que as empresas, principalmente nessa região nossa aqui, questão de mineração, sim, né? Que a mineração foi reerguindo, o que foi? Você viu as minerações contratando mais os planos de saúde, principalmente o nosso, então desafogando um pouco no Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, isso para o funcionário, né, para o colaborador, é um espetáculo você ter uma garantia, principalmente que a gente vê quando a pessoa tem criança. Aumenta a dignidade e a segurança, né? Justamente. O plano de saúde tem esse poder. A gente que tem filho, você tem filho, todos nós temos. Quer dizer, a coisa mais preciosa que tem na vida da gente é a família da gente. E depois o menino. Porque a gente machuca, a gente agora o menino, você fica doido com aquilo. Um avô. Justamente. Então, isso aí dá uma firmeza muito grande, porque que a pessoa, né, que vai trabalhar, ela tem essa garantia. Opa, se eu precisar, eu vou ter onde recorrer. Porque eu posso ir para o SUS, tudo bem, mas o SUS é mais complicado, porque devido a um monte de gente que depende dele. Agora, se você consegue sair dele e entrar numa Unimed, você tem um sossego mais tranquilo, você vai trabalhar melhor. Isso aí é nítido. É nítido, né? E é engraçado, né, doutor Henrique, que assim, quem tem o plano de saúde Unimed não diz que tem plano de saúde. Ele diz que tem Unimed. E as empresas que divulgam a vaga, quando não, é fácil de saber quando não é Unimed. Quando não é Unimed, nas vagas que a gente percebe, eu que lido com muitas empresas, vem escrito assim, né, redigido no texto, plano de saúde. Aí você fala, não é Unimed. Quando é Unimed, é salário fixo, ticket alimentação e Unimed. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós tivemos uma experiência até interessante em Matheus Leme, como uma das empresas, que nunca tinha tido Unimed, há 2 anos atrás. E como eu atendo lá há muito tempo também, eu já sabia das necessidades que eles tinham. E numa das conversas, das pessoas que estavam à frente lá da empresa falaram exatamente isso. Mas você está me oferecendo, mas está mais caro do que eu pagava. Falei, não, mas eu não estou te oferecendo a mesma coisa. Então não tem como você comparar. São produtos diferentes. Inclusive, eu falei assim, esse preço que você tem, ele não fecha. É por isso que o seu cliente, seu funcionário, ele não está conseguindo ser atendido. Perfeito.
E é por isso que ele não está conseguindo fazer exame, é por isso que ele não está sendo operado. E ele não vê valor. Então ele não tem valor. Exatamente. Está descontando pouquíssimo dele, mas ele tá resolvendo seu Mas ele não problema. vê Ele falou, valor. não, eu tô só tendo a molação. Eu falei, então você compra outra coisa. Você vem para a Unimed, Exatamente. né? Exatamente. Doutor Rafael, doutor Henrique, Unimed é uma franquia? Explica pra gente um pouquinho esse modelo de negócio aí. É isso que nós já falamos. Você junta um grupo de médicos, né? Aqui em Itaúna, quando começaram com 33, certo? E você vai ser subordinado à Federação do Estado de Minas Gerais, que você tem que ser, né, associado à federação. Isso você vai juntando esse grupo, é uma firma isolada, você tem um CNPJ, é uma empresa cooperada, mas é uma empresa que é uma cooperativa, certo? Então você junta, é igual, se você é psicólogo, de repente você vai juntar 3, 4, 5 e vai montar uma cooperativa de psicólogos. Sim, certo? ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força, vai ganhando força, vai ganhando força. E tem essa grande vantagem que ela interage com todas as cooperativas do Brasil. Por quê? Porque aí você tem, cada região tem as suas peculiaridades. Né? Aqui em Itaúna, como é uma cidade, vamos falar assim, que antigamente tinha muita poluição de forno. Né? Então você tem uma doença diferente, você tem gente diferente trabalhando. Então, a biologia se comporta de forma diferente. Justamente. Então você faz aquele agrupamento, certo? Monta essa firma e vai trabalhar em prol dos cooperados. Mas com essa grande diferença que é você interligado a todas as outras. Então, na verdade, não é uma franquia, é uma cooperativa que é igual a cooperativa de leite que tem aqui em Itaúna, né? Igual outras cooperativas que tem, justamente são profissionais da mesma área que se juntam para fazer. Então, não é uma franquia, é uma cooperativa, certo? Que a pessoa é dona do negócio. Porque é uma franquia, não. Franquia, você é dona como eu digo, aquele nome tem dono, certo? Mas você vamos falar assim, o serviço que você presta, que é seu, mas o nome é, por exemplo, Bob's. O Bob's, ele tem um dono, o Bob's. Sim. Certo? Aí é uma franquia, você usa aquele nome para poder fazer o seu negócio. Agora não, nós não. A cooperativa você é dono. Você tem um ônus e bônus de você ter uma firma. Se der lucro ou resultado, você pode distribuir. Agora, se der prejuízo, você tem que pagar. Você tem que aportar. Você tem que aportar. Exatamente. O que, mais uma vez, justifica a importância de ter o equilíbrio financeiro, porque senão não tem como. Não Ninguém tem quer como. aportar dinheiro em alguma coisa. Justo. Trabalhar e depois ainda tem que pagar a conta. Não dá. Doutor Henrique, ainda dentro do mundo corporativo, você trouxe pra gente essa relação próxima, junto com o doutor Rafael, da Unimed com as empresas. A Unimed aprendeu a trabalhar muito bem com as empresas. O Marciliano é empresário e quer contratar uma assistência de saúde, né? E eu vi aqui que existe uma agência que regula isso. Por óbvio, a Unimed seguramente participa disso e está totalmente legalizada para isso. Existe por aí uma oferta de segurança de saúde que não participa disso? E quais os riscos do Marciliano contratar, de repente, uma assistência de saúde que não pertence a uma agência, que não está regulada? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. A ANS, ela regula todos os planos de saúde, incluindo a Unimed. Né? Ela tem um papel fundamental para garantir o cumprimento das responsabilidades do plano com os clientes, com quem compra, quem adquire o plano. A grande questão da ANS é que hoje ela impõe várias responsabilidades de forma que às vezes vem muito intempestiva para os planos. Isso dificulta muito, porque quando você faz um contrato com uma empresa, você tem uma previsão ali do que você vai ter de sinistralidade, né? Que é aquela conta ali entre o que você acha que você vai gastar e o que você está recebendo de mensalidade. Perfeito. Mas mesmo assim, né, como a gente tem a atuação de atuário, nós temos pessoas que nos dão esse suporte com relação a fechar um plano para que ele seja viável, né? E inclusive a ANS, nisso ela faz um papel muito bacana, e a Unimed hoje ela tem uma saúde financeira diferenciada dentro do Estado, porque a gente acompanha os dados das outras Unimeds também. Então a gente é fiscalizado pela ANS e graças a Deus nós estamos muito bem. Alguns planos, que é aquilo que eu te falei, né? Apesar de ter essa regulação, eles preferem viver na dificuldade com relação a
travar o cliente para não gastar do que realmente se organizar financeiramente para atender a ANS. E alguns planos que eles são planos relâmpagos. Né? Eles aparecem, vendem, pegam a mensalidade e depois desaparecem. Então, assim, da mesma forma, quando a gente vai procurar um médico, normalmente a gente pede uma referência. Sim. Né? Você não vai fazer uma cirurgia ou vai fazer uma anestesia, geralmente com uma pessoa assim aleatória, a não ser que seja uma urgência, aí você não tem muita opção, mas quando você vai fechar um plano de saúde, não adianta você olhar, tá baratinho, ou então vou fazer assim porque... Né, isso aqui vai custar menos, lá na frente vai custar mais. Não adianta, Bom, já que nós estamos falando aí dessa líder de mercado, assim, essa cooperativa consolidada, tô sabendo que vem novidade aí, tô sabendo que nós vamos ter uma sede aí que vai ser até bom para realizar casamento lá, de tão bonito que vai ser. Né? Conta um pouquinho pra gente aí, vocês dois, por gentileza, dessa nova sede aí, dá um spoiler aí pra gente, por favor. Na verdade, nós estamos construindo várias coisas dentro daquela estrutura que você viu. Eita! Né? Tem a construção da sede, né? Mas a prioridade nossa é o pronto atendimento da Unimed. Exatamente porque a gente sabe que, apesar da gente ainda estar muito à frente dos planos que tem aqui na cidade, a gente sabe que nós temos muitas deficiências também. O nosso pronto atendimento, ele está pequeno para o nosso público, né? Para os nossos clientes. Quando eu e o Rafa assumimos agora nesse mandato, nós tínhamos 19 mil clientes, agora nós estamos com 31. Praticamente dobrou. Foi um crescimento grande e um crescimento saudável, que foi o mais importante. Só que a estrutura ficou pequena. O hospital, ele dá muito suporte ali por estar ali do lado, mas não tem para onde crescer. Por conta da própria estrutura do hospital, que é mais antiga, a gente não tem uma área ali que a gente possa aumentar. Porque senão provavelmente a gente continuaria lá. Mas vendo essa demanda e uma perspectiva de crescimento, nós estamos fazendo uma estrutura assim, que vai ficar muito diferenciada. Nós estamos muito satisfeitos, tendo muito trabalho, né, Rafael? Mas a gente vai deixar um legado aí para a cidade por muitos anos. Isso aí vai revolucionar a saúde em Itaúna. Se você prestar atenção, nas cidades próximas aqui, até com o mesmo porte de população, tem mais de um hospital, mais de um pronto-socorro, mais de uma UPA, mais lugares de atendimento. E a gente viu essa necessidade, então... isso também vem mérito também das outras diretorias, porque eles já pensando nisso, já foram fazendo uma reserva de capital para que quando a gente assumiu, a gente colocasse em prática. E isso também a gente tem que valorizar muito o próprio cooperado, porque o cooperado, igual o Rafael falou, o cooperado é dono também. Sim. Né? A cooperativa, o intuito dela é gerar trabalho médico com dignidade. E hoje a gente vê muito médico aí reclamando disso, né? De não ter uma boa remuneração, muitos, né, inclusive receber em dia, né, que é o básico, né? Então os cooperados também compraram a ideia e hoje nós estamos fazendo uma estrutura muito grande que vai incluir também a sede, porque também o nosso colaborador, ele está na sede há muitos anos ali e a gente sabe que também não é um lugar que está assim, atendendo a demanda que a gente tem hoje, porque nós crescemos muito também. Sim. Você cresce em cliente, você cresce em funcionário também, né, em colaborador. Hoje nós temos 92 funcionários. O número... 92 colaboradores. Grande aí. E gente boa, gente que veste a camisa. O DNA muito bom. Bom demais. A gente tem muito satisfeito, a gente tem uma interação muito grande com os nossos colaboradores lá. E é um ambiente muito bom de se trabalhar. É satisfatório, satisfatório, né, muito satisfatório, tanto para a gente quanto para eles. Vocês podem dar assim um exemplo assim de alguma coisa bacana que vai ter nesse pronto atendimento, assim, que hoje, por exemplo, a gente não tem, ou falar da modernidade que tá vindo, quer dizer, dá uma pinceladinha aí pra gente aí. O principal, eu sempre falo, assim, não adianta a gente fazer uma estrutura maravilhosa, colocar granito, colocar coisas para enfeitar, se a pessoa não chegar lá e ter um atendimento rápido e digno. Isso. Perfeito. Não adianta fazer uma estrutura bonita. Então, não vou te falar sobre material, eu vou te falar uma coisa que é muito mais importante que isso. Do meio do ano agora até o meio do ano que vem, todos os médicos que atendem no pronto atendimento da Unimed vão passar por uma reciclagem, até os que a gente acha que não precisa.
Topíssimo. Nós vamos pagar o curso para eles fazerem. Existem cursos, né, de atendimento de urgência, de ATLS, Sim. chama ACLS, e isso vai ser obrigatório, né? Além da Unimed já ter esse cuidado de todo cooperado que entra agora, ele tem que ter o RQE, né, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Dentro do nosso pronto atendimento é uma obrigatoriedade agora. Para atender no pronto atendimento, vão ter que ter esse curso. Perfeito. E a reciclagem. Eu acho que isso aí é mais importante até do que eu te falar que vai ter um raio-x novo, uma tomografia nova, mas Ou que vai ser de granito, cafezinho, pacotinho. Exatamente. Como A cooperado, gente você não me quer- falou que eu queria ouvir, que é alta capacidade técnica resolutiva. Isso é o mais importante. Mais importante. Exatamente. Muito bom, doutor Henrique. Excelente. Bom, a Unimed, ela é um plano bem completo, né? É um plano completo, digamos assim. E quais são os desafios para se manter essa Unimed pujante como a gente tem? Quais os desafios que vocês enfrentam, sendo membros da diretoria, cooperados? Que tipo de desafio que vocês enfrentam? Na esfera pública, talvez, na esfera comercial, na esfera de mão de obra. Quais são os desafios aí da Unimed para ela continuar sendo grande e aí crescendo mais? Conta um pouquinho pra gente aí. Você, Marceliane, é uma pessoa que, antes da gente começar esse bate-papo, você mesmo está falando que o dia você estava em Cuiabá. Eu vou estar estar sexta em Cuiabá. Em Cuiabá. Uhum. Você é uma pessoa que tem um contato muito grande com empresários, Sim, com o tempo todo. o tempo todo. Então, os desafios de uma firma hoje, né, dentro do Brasil, com essa gama de situações, vamos falar, muito imposto, carga tributária pesada, exigência, mão de obra cada dia que passa mais difícil. Então, a gente tem que assoviar chupacana igual todos Os empresários. os empresários. E a gente tem um desafio muito grande, que é de estar sempre puxando o cooperado, que é o dono da cooperativa, para dentro da cooperativa. Ele tem que estar sempre entendendo que aquilo é um patrimônio dele. Entendeu? Por quê? Porque ele tem que vestir a camisa. Porque se você monta uma firma e você não veste a camisa da firma, a firma não vai dar certo. Você concorda comigo? Concordo, em Não tem, absoluto. não tem como. Então, o cooperado, a gente sempre está fazendo reuniões, o pessoal da diretoria, o pessoal lá da gerência, o que é? Para conscientizar o cooperado que ele é o dono do negócio. Perfeito. Como os outros, quando você consegue isso, essa sede nova, foi uma conscientização do cooperado que a cooperativa era necessário isso, que isso era importante para a cooperativa. Então, dentro da esfera de uma firma, o que a gente tem esse desafio grande, o que é? Está sempre buscando o cooperado para dentro da cooperativa, por quê? Porque ele tem que estar sempre entendendo que aquilo é dele, é patrimônio dele. E quando isso acontece, é uma beleza, igual aconteceu. Então, aconteceu no caso da sede. Então, aqui então, nós temos uma interatividade muito grande com os nossos cooperados. Os nossos cooperados participam da cooperativa, fazem interação. São poucos que não, mas isso é importantíssimo, deles sempre estar dentro do negócio. O engajamento vem daí. Porque o negócio é dele. Porque o resto é comum de qualquer firma. Você tem imposto, você tem funcionário, você tem as atribuições de todas as firmas que você mesmo sabe, que todo empresário, como os outros, peleja com isso aí. E lá, mas esse desafio maior é isso. O cooperado estando com a cooperativa, o negócio é outra conversa, não é, Henrique? Isso. Eu acho que o desafio grande é a gente manter a união dos cooperados. Isso. Mas eu tenho, fico sempre na minha cabeça também de um receio da imprevisibilidade do Brasil. Porque o combinado não sai caro, né? Quando você vai fazer, por exemplo, um seguro para o seu carro, você tem lá os itens que você tem direito de ter, caso você tenha um sinistro, né? Mas se você chegar e falar, não, mas eu queria que você aumentasse essa franquia aqui, caso eu tenha um acidente contra terceiro. Ele vai olhar, fazer a conta e vai te falar, então você vai ter que pagar um pouco a mais aqui, porque você está querendo uma coisa diferente. E hoje, a ANS, ela às vezes não pesa muito isso, né? E nós temos o problema também da judicialização da saúde, que você tem ali um rol de coisas que o convênio é obrigado, mas por um motivo X ou Y, o juiz ele obriga e aí você fica sem essa previsibilidade de gasto. E isso é uma das coisas que eu acho que
pode impactar futuramente, não só para Itaúna, mas nos planos de saúde em geral. São medidas assim intempestivas, né? Sem, às vezes, uma análise mais criteriosa para ser aprovado. Uma curiosidade para vocês dois responderem dentro dos desafios. Pandemia. Bom, eu não queria estar sentado na cadeira de vocês, nem como médico, e muito menos como dirigente de cooperativa séria que deu assistência para todo mundo. Como é que foi estar inserido na cooperativa da Unimed? A gente sempre teve um cuidado muito grande com o plano de saúde, mas eu confesso que durante os 2 anos da Unimed, ela era mais importante para mim do que a energia e a água lá de casa. Durante os 2 anos da pandemia. Nós assumimos na diretoria de máscara. Então, assim, quando a gente foi para a Assembleia para tomar posse lá, para a eleição, foi online e foi de máscara. Esses dois. Então foi muito complicado, assim, na época, inclusive, porque assim, ninguém esperava, né, o que aconteceu. Sim, sem dúvida. Ninguém esperava. Então, assim, a gente teve que fazer adaptações no pronto atendimento, a gente sabe que foi difícil. Foi difícil para todo mundo, né? Isso. Agora, na nossa sede, no novo PA, para você ter uma ideia, nós temos um desenho dentro do próprio pronto atendimento com circulação para o paciente entrar e sair, um paciente não ter que encontrar com o outro, até para um caso de uma pandemia de novo. Pô, acabou de me contar mais uma super novidade Exatamente, lá. As novidades, elas muito top aí. As novidades não precisam ser tecnológicas, elas precisam ser de funcionamento. De fluxo, muito bem colocado. Tô achando que você é engenheiro também, tá, Henrique? Ele gosta da construção. Ele gosta de uma construçãozinha, viu? Gosta. Entende, entende. E aproveitando sua presença, doutor Rafael, e a experiência também complementada aí, muito bem complementada, doutor Henrique, a pandemia foi a coisa mais assustadora que você já viu? Com certeza absoluta. Nunca vi uma coisa tão horrorosa. E pra gente, Marceliano, que eu até arrepio, porque a gente é médico mesmo, você entendeu? Gostei. A gente é médico mesmo, porque hoje em dia tem muito médico que não olha paciente, que não mexe com doença. Vamos falar assim, tem médico que mexe com doença. Hoje tem médico que não mexe. Uma grande parte dos médicos hoje já são formados para não mexer com doença. Entendi. Agora nós somos médicos que mexem com doença. Então, foi um desafio muito grande. Eu ter que chegar em casa, tirar a roupa toda, tomar banho, por quê? Porque minha família, eu estava expondo a minha família a uma coisa é problema meu. Agora, já pensou eu carregar um negócio desse para dentro de casa? A gente também vocês também eram e são vulneráveis, né? Com certeza. Tanto é que nessa pandemia teve vários colegas que morreram. Exatamente. No exercício da profissão. E o mais importante, a Unimed Itaúna deu conta, né? Graças a Deus. A Unimed Itaúna deu muito conta, né? Graças a Deus. Assim, a gente assustava, via os números, e um dos alentos, né? Talvez 2, o primeiro Deus e o segundo, assim, mas eu tenho Unimed. Mas a gente tinha essa segurança nesse sentido. Doutor Rafael e doutor Henrique, algumas considerações finais sobre esse belo plano que nós temos, sobre esse belo desafio, sobre essas belas novidades que vocês estão trazendo, né? Aproveita aí a audiência qualificada que a gente tem, né, no nosso podcast Papo Saúde. E para quem ainda não é cooperado, né, da Unimed, faz uma chamada aí, aproveita e fala, olha, empresário, CPF, fica de fora não, hein? Vem para das maiores cooperativas que nós temos aqui no país. Faz um convite aí pra gente. O Henrique que é bom para isso. Vai lá, Henrique. O Henrique é bom para isso. Não, foi o que eu adiantei, né? Para o empresário aqui de Itaúna, eu falei uma vez e vou reafirmar. A Unimed, antigamente eu falava que a Unimed era o melhor plano de saúde do Brasil. Hoje eu te falo que a Unimed Itaúna é o melhor plano para se ter dentro de Itaúna. Principalmente para quem tem empresa, quem tem funcionário e quem tem esses funcionários, às vezes, expostos a algum perigo, algum risco. Né? O acidente chama acidente, não é à toa, pode acontecer a qualquer momento. Se a gente não conseguir resolver aqui dentro da cidade, o empresário de Itaúna pode ficar tranquilo que tá aqui eu, tô o Rafael, é muito fácil de ter contato com a gente e resolver o problema. Porque eu, Rafael, e eu gosto muito dele também por isso, nós somos resolvedores de problema. A gente não corre de serviço, não corre de responsabilidade. Então, o melhor plano para se ter aqui dentro de Itaúna hoje, para o empresário, é a Unimed Itaúna.
E essa questão que nós falamos de, mas o Unimed está um pouco mais caro. Não, porque nós estamos vendendo outra coisa. Por isso você mesmo falou. As vagas de emprego hoje não vêm escrito... Não. Eles vêm escrito plano de saúde. Plano de saúde. É Unimed, é Unimed. É Unimed, é isso? Unimed e grande, letras garrafais. Isso. Então, nós queremos deixar assim, essa transparência e esse compromisso de assumir uma coisa que a gente vai cumprir o que a gente está vendendo. Perfeito, perfeito. Doutor Rafael, ping-pong aqui também com você, então. O doutor Henrique já fez uma chamada comercial fortíssima, diferente, custa diferente, não estão vendendo a mesma coisa, e de fato é mesmo. Um ping-pong rapidinho com você aqui, eu faço uma pergunta e você responde rapidinho, tá Beleza. bom? Falou. Vamos começar. Saúde. O maior bem que nós temos. Unimed Itaúna. A melhor plano de saúde do mundo. Itaúna. O melhor cidade do mundo. Nossos médicos. O quê? Bons e capacitados. Senhoras e senhores, recebemos aqui no nosso podcast Papo Saúde duas figuras incríveis, além de grandes profissionais, também grandes dirigentes. É o nosso podcast, o nosso Papo Saúde, sempre mais próximo de você, sempre trazendo informações importantes e também dicas, curiosidades, informações, alertas e te ensinando a trabalhar conforme o doutor Henrique diz, com o melhor plano de saúde do Brasil. A Unimed Itaúna, a melhor do Brasil. Doutor Rafael, doutor Henrique, muito obrigado. Eu espero encontrá-los em breve. Não no consultório, mas aqui com no certeza. Nosso podcast e por aí nos eventos. Espero estar lá na inauguração do belo pronto-socorro, da bela sede. Vou estar lá junto com vocês, como cooperado que sou e como fã. Obrigado a vocês. Com certeza. Tá bom, obrigado. Um viu, abraço, pelo muito convite. obrigado a abraço. vocês. Você é uma pessoa espetacular. Você é uma Obrigado. pessoa muito educada, muito capacitada, que eu tenho orgulho de ser amigo seu. Você Perfeito. participa com a gente em outros movimentos, na igreja. Você é um cara diferenciado. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando muito. Amém, doutor Rafael. Grava essa parte aí, depois manda pra mim, tá bom, Wesley? Obrigado, doutor Henrique. Já consultei com os dois, são ótimos médicos. Até a próxima, Papo Saúde.